Meus irmãos, nesses dias onde as pessoas andam perdidas na fé, sem saberem o que fazer, qual o papel da igreja, qual o papel dos cristãos como indivíduos, nós já falamos que o principal propósito da igreja é adorar ao Senhor, porque a adoração ela permanecerá eternamente. Em segundo lugar, irmãos, nós vimos aqui que a igreja deve pregar o evangelho. O ministério da evangelização é confiada a todos os cristãos. Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, agora nós iremos entrar no terceiro tipo de dever ao qual Deus entregou ao seu povo, que é o exercício da misericórdia. E isso está desde o Antigo Testamento. Êxodo, capítulo de número 21, é contemplado 3 categorias ou tipos de pessoas: os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E Deus diz mais: vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Então, cuidem bem dos estrangeiros. Essa é uma das ordenanças de Deus na lei no Antigo Testamento. Quando o seu povo, Israel, se desvirtuava da lei dessa antiga aliança, o próprio Senhor levantava profetas para denunciar esse desvio da lei de Deus. Deus levantou o profeta Isaías, isso está no capítulo 1, denunciando a hipocrisia religiosa e a opressão em cima do povo. Nós podemos ver também em Amós, capítulo 2 e no capítulo 8, onde as pessoas estavam sendo escravizadas sem necessidade, de forma injusta. E dentre tantos outros profetas, Deus levantou para denunciar com toda a veemência as injustiças que aconteciam ali no meio do seu povo. Pois Deus odeia a opressão e levanta profetas desde o Antigo Testamento para denunciar esse tipo de coisa. Diante disso, irmãos, nós devemos ter em mente que isso, na história do povo de Deus, sem entrar em discussões se Israel e igreja são a mesma coisa, o fato é que isso transcende o Antigo Testamento e chega ao Novo Testamento. E chega, meus irmãos, de forma ampliada e muito mais aguçada, pois nós podemos ver com clareza que a igreja ela tem o dever de, em primeiro lugar, meus irmãos, exercer ali o dever de cuidar dos seus irmãos. Cuidar do outro. Em primeiro lugar, eu diria que nós podemos ajudar os irmãos em oração, pois Paulo ora em Filipenses. Paulo está orando pela igreja de Filipos, mesmo preso, e se alegrando. Paulo ora pelos Efésios, isso está no capítulo 1, alegremente também. Tiago manda com que as pessoas orem. Então, uma das formas pelas quais nós podemos ajudar os irmãos é orando por elas. Em segundo lugar, irmãos, nós podemos ver que Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo de número 8 e 9, sobre ofertas para ajudar as pessoas necessitadas. Ele usa 2 capítulos para descrever o quão é importante contribuir de forma constante e proporcional para ajudar os irmãos mais carentes e necessitados da fé. E isso não está só em Coríntios, não é só Paulo que fala aos Coríntios, ele fala aos Gálatas também, Gálatas 6:10, que os irmãos deveriam fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Ele fala de todos, mas principalmente aos da família da fé. Esse é um ministério que tem sido esquecido, meus irmãos. Nós também podemos ver com clareza que o ministério que Deus confiou à igreja é o sustento da liderança. Jesus é quem fala isso, em Mateus capítulo 10, versículo 10, dizendo que o trabalhador é digno do seu salário. Paulo fala em 1 Coríntios 9, do verso 6 ao 18, usando várias ilustrações que o obreiro, o pastor, o líder, aquele que está à frente, ele é digno do seu salário. E ele usa a mesma frase que Jesus usou e usa ilustrações do Antigo Testamento. Paulo também fala em 1 Timóteo
que os presbíteros que se afadigam na palavra são dignos de dobrados honorários. Diante disso, irmãos, não podemos jamais fazer com que a palavra de Deus seja abafada, porque algumas pessoas usurpam e luxam com o dinheiro da igreja, dos irmãos, abusando da fé, enquanto que outros passam necessidade. É dois extremos, mas mesmo assim a palavra de Deus continua a mesma. Não importa o que aconteça. O certo é a igreja, se ela tiver condições e poder fazer isso, ajudar o pastor no sustento. Isso é um dever da igreja, um dos ministérios que Deus confiou à igreja. Outro ministério que o Senhor confiou à igreja é ajudar aqueles irmãos que estão fracos na fé. Nós podemos ver, exortai-vos uns aos outros. Isso está em Hebreus. Isso está em 1 Tessalonicenses 5. É importante que os irmãos visitem aqueles que estão mais fracos, exortando, animando, encorajando, empoderando, dando as mãos. É um ministério que Deus confiou à igreja do Senhor. E a igreja tem esquecido esse ministério nesse mundo individualista e nesse mundo que está num egoísmo sem igual, sem precedentes, diante de toda a história da humanidade. Meus irmãos, nós também temos que ter em mente que nós devemos ter misericórdia dos irmãos que são necessitados. Veja, Paulo faz uma coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém. Diante de tudo isso que foi dito, irmãos, a igreja tem essas funções. Orar pelos seus irmãos. A igreja tem a função de ajudar financeiramente os irmãos carentes e necessitados. A igreja tem a função, se puder, de ajudar financeiramente o seu líder ou os líderes. E a igreja tem a função de ali exortar uns aos outros, principalmente nesses dias tão males, onde as pessoas andam perdidas e sem saberem o que fazer. Estão há 10 anos na igreja, 15, 20, mas não sabem o que é ser cristão, não sabem quais são seus direitos e deveres. Estão completamente perdidas diante desse mundo. Essa é a razão pela qual, meus irmãos, eu estou aqui para lhe ajudar a compreender melhor a fé cristã, de forma simples, clara e objetiva. Que Deus venha ter misericórdia de todos nós.